de ontem. Nós falamos ontem sobre a queda de Lúcifer, a origem do pecado. O pecado se originou no céu, é isso? E foi transferido para a terra através de Adão, a Deus, e assim todo o mal passou para nós. Natan Campos, Nilson Moraes. Então o pecado através de Adão e Eva passou para todos nós. E por isso está acontecendo todo esse mal, todo o pecado, toda a miséria que tem no planeta, vem através do pecado. E isso vai se intensificar mais ainda. E hoje nós iremos estudar um pouco sobre a volta de Jesus, alguns eventos, algumas coisas que estão acontecendo, como é que vai acontecer daqui para o final até a volta de Jesus, para que você fique ciente, tá, de tudo que está acontecendo, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus, pedir para que Ele nos ajude. Vamos orar, curva suas cabeças onde você estiver e oremos ao nosso Deus. Eterno Pai e amado Deus, pela oportunidade de que estudaremos a Tua Palavra, o Teu professor Espírito Santo, para que nos ilumine a entender o que é inspirado por Ti. Nos abençoe grandemente, esteja conosco e com cada pessoa em seus lares, aonde eles estiverem, seja com cada um de nós. Nos abençoe grandemente, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Lúcia Penha, seja bem-vindo. Então nós começamos o estudo de ontem sobre Lúcifer, o pecado que foi transferido para Adão e Eva, passou para nós todo esse problema, e hoje nós estamos vivendo esse contexto aí. Acontecendo no mundo sobre o coronavírus. Esse coronavírus é o fim do mundo. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que os eventos, a história, porque a história é o palco onde Deus atua. Deus, ele é atuante através da história. Sem a história é impossível você compreender as profecias, tá? Então existe muito sensacionalismo sobre o coronavírus, a volta de Jesus, o julgamento de Deus. E eu vejo aí na internet, no Face, as pessoas, às vezes o sol fica um pouco vermelho, as nuvens ficam um pouco vermelhas, e as pessoas postam logo e viraliza de que é um sinal no céu, porque está escrito na Bíblia de que haverá sinais no céu, nas nuvens. Isso não existe na Bíblia em lugar nenhum, tá? De que haverá sinais nas nuvens, de que as nuvens irão ficar vermelhas. Então, isso não existe em lugar nenhum. Então, nós vamos ver como é que a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus e os acontecimentos de hoje, tá? O pecado começou, Jesus desceu aqui na terra, resolveu o problema do pecado do ser humano. Jesus, ele nos tirou do poder do pecado e agora na volta de Jesus ele vai nos separar do pecado para sempre. Essa é a promessa de Deus. E essa promessa ela está em João, no capítulo 14. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 14. João, no capítulo 14. Vamos ver a promessa de Jesus. João está depois de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí Mateus, Marcos, Lucas, João. João, no capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus. Ele disse, quando eu for, irei preparar lugar. E eu pergunto para vocês, Jesus foi? Se ele foi, ele irá voltar. Porque essa é a promessa dele. Mas existem muitos comentários por aí, muito sensacionalismo sobre a volta de Jesus. De que Jesus já veio em 1914, de que Jesus ele não vai voltar, de que nós mesmos, seres humanos, nós iremos nos destruir por nós mesmos. Vocês já escutaram muito sobre esses assuntos e outros questionamentos mais, mas nós temos que confiar exatamente como a Bíblia nos diz. Então Jesus ele prometeu que ele iria
construiria uma cidade. Há 2000 anos Jesus está construindo essa cidade. Provavelmente já terminou. A Bíblia não diz se já terminou ou não. E ele prometeu que ele voltaria. É isso? Mas antes da volta de Jesus, o que aconteceria? Como é que nós vamos saber sobre a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é como você viaja e quando você retorna para a sua casa, você vê as placas. As placas vão indicando que você está retornando para a sua casa. Então, Jesus ele deixou as profecias, os sinais. Os sinais são exatamente essas placas que vão indicando que você está retornando para a sua casa. Porque nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao mundo onde estamos construindo a nova cidade, tá? Nós vamos ver o que aconteceu, quais são os sinais. Em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus estava conversando com os discípulos, pregando para os discípulos, esse é o sermão profético de Jesus, ele vinha profetizando sobre Jerusalém, e os discípulos eles fizeram uma pergunta para Jesus interessante. Capítulo 24 de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, versículo 3, diz assim, ó, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram, diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus estava fazendo uma pregação e os discípulos chamaram Jesus no particular e perguntaram, Senhor, mostra-nos, diz-nos, quais os sinais que vai acontecer antes da tua vinda? E Jesus aí ele vai listando a partir do versículo 4 até o 14 alguns sinais. Mas eu quero me deter em um sinal aqui bem importante que está no versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29, tá? Jesus disse exatamente para os discípulos assim, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Essa tribulação que Jesus está falando, ele está falando da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, 40 anos depois, tá, de Jesus. Ele está falando dessa tribulação quando Jerusalém ela foi destruída pelos romanos de uma vez só. E o versículo 29, Jesus diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja só, olha os sinais que Jesus disse que aconteceria pós a tribulação, pós a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Jesus disse que aconteceria sinal no sol, no céu, nas estrelas e na lua. Entenderam? 4 sinais. Esses 4 sinais nós vamos entender de que exatamente que período começa um tempo na Bíblia chamado de tempo do fim. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, eu vou deixar espaço para vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu e Michel, você é bem-vindo, Michelangelo. Quem quiser fazer pergunta sobre o tema que nós estamos falando, vou colocar bem grande na pergunta. Irei ler aqui, irei responder a sua pergunta, do tema que nós estamos falando, tá bom? Se você perguntar sobre outro tema futuro, eu vou lhe responder no dia que nós iremos falar sobre esse tema. Apocalipse capítulo 6, Jesus falou dos sinais no sol, na lua, nas estrelas. No céu, quando ele fala, são terremotos. Apocalipse capítulo 6, o versículo 12. Olha que interessante. A abertura. O Apocalipse traz a abertura de alguns selos. Esses selos eles aconteceram durante a história da igreja, pós o ano 100 do apóstolo João, que estava escrevendo o Apocalipse. Esses acontecimentos, eles vieram em sequência, tá? Futuramente nós iremos fazer aqui um Bíblia Fácil Apocalipse. Primeiramente nós iremos fazer um Bíblia Fácil Daniel e consequentemente nós iremos fazer um Bíblia Fácil Apocalipse, só sobre Apocalipse, tá bom? O 6º selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo,
o cordeiro na Bíblia é referência a Jesus. Estava batizando, que ele olhou Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro na Bíblia, principalmente no Apocalipse, ele é citado cerca de 29 a 30 vezes em referência a Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. Então Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 29, de que esses seriam os sinais quando começaria o tempo do fim. Isso está lá em Daniel capítulo 12, o versículo 4. Quando o anjo está conversando com Daniel, ele diz: Daniel, sela o teu livro até o tempo do fim. Ele dá um período para o Daniel chamado de tempo do fim. Esse tempo do fim, ele começa em 1798. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, quando foi aberto o sexto selo, aconteceu um terremoto. Que terremoto foi esse? Nós identificamos o maior terremoto já acontecido no planeta Terra. Foi em 1755, que foi o terremoto de Lisboa. Esse terremoto ele alcançou cerca de 42 mil quilômetros. Nunca houve um terremoto igual. Você pode pesquisar no Google sobre esse terremoto de Lisboa, 1755. E quando foi no dia 1º de novembro, em 1755, que aconteceu o terremoto, mas no dia 19 de maio de 1780, nos Estados Unidos, o sol ficou escuro. O sol de meio-dia ficou como se fosse meia-noite. É conhecido esse dia nos Estados Unidos de o dia escuro. Não há explicação até hoje. Vocês podem pesquisar também sobre o dia escuro dos Estados Unidos, em que as galinhas se recolheram, porque o sol de meio-dia parecia que era meia-noite. Então, esse dia nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1780, na mesma noite, a lua ficou vermelha como sangue. Não houve um eclipse, foi algo sobrenatural, ninguém consegue explicar. E no dia 13 de novembro de 1833, houve uma queda de estrelas nos Estados Unidos. Então, os eventos que Jesus disse que nós deveríamos saber quais os eventos aconteceriam antes da sua volta, eles já aconteceram. 1755, 1780 e 1833. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Jesus está de voltar. Na verdade, a volta de Jesus ela está atrasada, pois era para ele voltar nos dias dos reformadores. Mas os reformadores, Martinho Lutero, John Hus, Jerônimo, John Wesley, Guilherme Miller, eles não fizeram a reforma completa. E cabe a nós hoje terminarmos de pregarmos esse evangelho. Qual é a última profecia que falta acontecer na Bíblia? A pregação do evangelho. E este evangelho do reino será pregado a todos como testemunho, então virá o fim. Então, irmãos, não espere acontecer sinal na lua, nem no sol, nem nas nuvens, porque todos os sinais de que Deus falou que aconteceria. E o coronavírus? Onde encaixa o coronavírus? O coronavírus é somente parte das profecias. Se nós fôssemos estudar aqui sobre os selos, as trombetas, dentro dos selos, nós vamos encontrar profecias de que falam de pestes, doenças incuráveis nos últimos dias. E nós temos aí uma sequência, o HN1, coronavírus, febre amarela, AIDS, câncer e outras mais que vocês conhecem aí, que são doenças praticamente incuráveis. Entendeu? Então nós estamos vivendo os últimos dias da história desse planeta. Mais do que nunca, irmãos, as profecias estão todas se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus está chamando o seu povo a tomar uma decisão. Vou lembrar vocês de algo, para que vocês tenham ideia. Você pode colocar sua pergunta sobre o assunto, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida. Quero lembrar vocês de algo para que vocês
Nos dias de Noé, havia uma pregação, esse era o evangelho nos dias de Noé. Nós chamamos isso de verdade presente. Qual era a verdade presente nos dias de Adão e Eva? Quem comer do fruto morrerá. Esse era o evangelho presente. A verdade presente. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Quem não entrar na arca não se salvará. Qual era a verdade presente nos dias de Ló? Quem não sair de Sodoma e Gomorra morrerá. Qual era a verdade presente nos dias de Jesus? Quem não aceitar Jesus como seu Salvador, esse está condenado. Qual é a verdade presente hoje? A verdade presente hoje é exatamente o que eu estou falando para vocês. A volta de Cristo, Jesus irá voltar e nós precisamos nos preparar. Porque eu escuto muitas pregações, eu acompanho vários pregadores, respeito todos, respeito cada convicção, mesmo que seja, aliás, respeito cada teoria, cada pregação, cada doutrina, mesmo sendo contrário às minhas convicções, mas eu respeito a cada um. Não posso definir quem tem Deus e quem não tem Deus, não sei da sinceridade de muitos, mas tem muitos que já conhecem a verdade, mas preferem ficarem presos na tradição. Então, a verdade presente, Noé, nos dias de Noé, houve um acontecimento antes que a porta da arca fechasse. Porque nós temos uma expressão na Bíblia, a palavra fechamento da porta da graça, ela não é bíblica, mas a expressão é bíblica, porque a parábola das 10 virgens, 5 se prepararam, mas 5 não se prepararam, e as 5 que chegaram atrasadas, elas não entraram porque a porta estava fechada. Assim aconteceu nos dias de Noé. Os que entraram na arca se salvaram, mas os que não entraram, a porta encontraram a porta fechada. Eles não tiveram mais oportunidade. Mas o que aconteceu antes da porta da graça se fechar? Antes da porta da arca se fechar? Os animais entraram de 2 a 2. Foi um evento sobrenatural. Eles entraram de 2 a 2. Deus usou a natureza para dar um sinal de que ele estava jogando juízo sobre a terra. O que aconteceu nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra? Mais uma vez, Deus usa a natureza para dar sinal ao seu povo. O que aconteceu no Êxodo? Quando Deus queria libertar o seu povo e jogar juízo sobre o Egito. Deus usa a natureza novamente e dá o sinal para o seu povo de que ele iria jogar juízo sobre a terra. E queria lembrar vocês, em todos os eventos da Bíblia, em todos, se atentem para isso, tá? Em todos os eventos, Êxodo, Ló, Sodoma e Gomorra, Noé, Ló, Êxodo, Oséias capítulo 4, sempre que Deus, Ezequiel capítulo 9, sempre que Deus trouxe juízo sobre o seu povo, era porque eles estavam fazendo uma coisa, quebrando a lei de Deus. Era exatamente isso. Todas as vezes que o povo estava quebrando a lei de Deus, Deus jogava juízo sobre esse povo. E o que está acontecendo hoje? Exemplo, o coronavírus. O coronavírus ele é uma desconfiança de 4 tipos de carne, não é isso? Morcego, cobra, camelo e marisco do mar. 4 tipos de carnes. Você sabia que esses 4 tipos de carnes estão lá em quando dá a lei sobre animais que se deve comer e não se deve comer, e os 4 estão na lista de animais condenados? Entenderam? Hoje o povo está quebrando a lei de Deus. É por isso que está caindo juízo sobre a terra. O coronavírus, dá para dizer que é uma praga de Satanás? Ou algo de Deus trazendo para o ser humano? Porque Deus também usou, como eu mostrei para vocês, a natureza para dar sinal para o seu povo. Não dá para nós sabermos se esse coronavírus é um juízo de Deus para dar um sinal para o seu povo ou se é algo de Satanás, porque é desobediência do ser humano. Vocês entenderam? Então a lei de Deus hoje ela está sendo quebrada novamente. E por isso está acontecendo tudo isso.
E o coronavírus, eu nunca vi algo como esse coronavírus. Algo mundial. E digo uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei se tem algum teólogo me assistindo, mas os teólogos eles conhecem Palma. É um grande estudioso, um erudito. E outros autores aí, até ateus, eles dizem o seguinte, de que nos últimos dias, eu estou citando para você, ateus, eruditos, eu não estou falando de Ellen White, eu estou falando de eruditos até ateus, citando para vocês. Eles dizem o seguinte, de que os últimos dias desse planeta aconteceriam três coisas: natural, econômico e social. Os três estão acontecendo junto. Família em falência, falta de amor ao próximo, assassinatos. Esses dias no jornal eu vi um homem enciumado da sua esposa, entrou no salão de beleza e detonou 18 tiros na cabeça da sua esposa, dentro do salão cheio de pessoas. Nos Estados Unidos esses dias também eu vi uma família que foi presa, marido e mulher, na verdade um casal foi preso. Eles sequestravam as pessoas, matavam essas pessoas, picavam eles e faziam coxinha e pastéis e vendiam em restaurantes famosos com carne de ser humano dentro. Vocês estão vendo onde o ser humano está chegando? Há uns 4 anos atrás, antes da Copa da Rússia, inaugurou um restaurante aqui no Brasil. E a propaganda na internet desse restaurante ele dizia o seguinte: se você não é preconceituoso e se morrer alguém da sua família, você quiser doar o corpo dessa pessoa para nós temos um restaurante onde nós iremos servir alimentação, carne de ser humano. E fez tanto sucesso aqui no Brasil que eles queriam abrir um restaurante na Rússia no período da Copa. Se abrir um restaurante desse em São Luís, você acha que levaria quanto tempo para fazer fila de pessoas para experimentar carne de ser humano? Vocês estão vendo aonde o ser humano está caminhando, para onde o ser humano está caminhando? Pois a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 3, de que esse mundo irá de mal a pior. Não vai melhorar, irmãos, não vai. Em prefeitos, governadores, presidentes, reis ou rainhas, não adianta, pois a Bíblia diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu acho que está no momento de nós repensarmos a nossa vida. Está no momento de nós pegarmos a nossa Bíblia novamente. Está no momento de nós levantarmos o altar de Deus dentro da nossa casa. Está no momento de nós derrubarmos o altar de Baal. Está no momento de nós tomarmos uma decisão de quem vai ser o Senhor da minha vida. Está no momento de nós tomarmos uma decisão de colocarmos o Espírito no meu coração para que ele sente no trono do meu coração. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias desse planeta. Nunca na história desse planeta, o mundo inteiro, todos os países juntos, estão em contrição. Como em contrição? Qualquer lei que sair agora, em qualquer lugar, para benefício de todo o planeta, todos irão assinar. E eu quero dizer para vocês que essa lei ela está pronta, pois o Papa Francisco, em 21 de setembro de 2014, foi a primeira vez que um Papa foi aos Estados Unidos e no Congresso americano ele levou uma encíclica chamada de Laudato Si. Essa encíclica está em latim, que significa louvado seja, e no capítulo 6 dessa encíclica, na seção 188, o Papa ele diz que ele tem a solução para o aquecimento global, para a falência da família e para o consumismo. Tudo que eu falei para vocês, tudo que os ateus estão dizendo, está acontecendo. E os ateus que estão falando, entenderam? Social, natureza e consumismo, o econômico. A economia do mundo caiu. Praticamente estão várias empresas. Eu vejo aí notícia de futebol, os clubes entrando em falência,
clubes super poderosos, empresas super poderosas quebrando. Eu vi a Adidas esses dias, que a Adidas não está pagando aí ela é fornecedora de alguns clubes, ela não consegue pagar, porque não tem recurso. Não tem. Os governos estão em falência. Então a solução, o Papa teve a solução. E a solução do Papa ela é excelente, mas só que ela vai se chocar contra a lei de Deus. E esse momento, eu quero que vocês abram 1 Coríntios, o livro lá do Novo Testamento, 1 Coríntios, e nós iremos terminar sobre a volta de Jesus, como nós estamos falando. Eu estou falando o que está acontecendo hoje. Você não tem que acreditar em nada que eu estou dizendo para vocês aqui, tá? Não acredita. Você tem que buscar tudo na Bíblia. O que está acontecendo hoje, você vai buscar ver se a Bíblia falou isso, tá bom? Porque se tudo que está acontecendo está na Bíblia, é sinal de que Deus está te chamando, irmão, para te tomar uma decisão. 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo. Capítulo 10, no versículo 11 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 11. 1 Coríntios está lá no Novo Testamento. Diz o seguinte: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre que os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, Paulo está claro em dizer tudo o que aconteceu durante a história vai se repetir. É para exemplo nosso hoje de que o fim dos séculos é chegado. E Deus está te chamando, irmãos. Deus está te chamando. Não há tempo mais a perder. E como é que nós iremos fazer, irmãos? 37 mil religiões. Para onde irmos? Para onde iremos? Mas Deus vai se revelar àquelas pessoas sinceras. Irmão, você tem que ler a sua Bíblia. Como eu estou dizendo para vocês, leiam a sua Bíblia. Não é porque tem 37 mil religiões que vai se salvar só uma. Deus não está vindo buscar placa de igreja. Deus está vindo buscar pessoas que irão se colocar ao seu lado. Mas como que o mundo será dividido? O mundo será dividido em dois grupos. De 37 mil igrejas, Deus reconhece apenas dois grupos. Está lá em Mateus 25, versículo 34. Bendito aos do meu Pai. Os que... E aos da esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Dois grupos. O mesmo Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 em diante, apresenta um grupo que está se escondendo. Eles dirão: caí sobre nós para os montes e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Por que eles estarão se escondendo daquele que está sentado no trono? É porque eles não conhecem Jesus? Não, porque eles conhecem Jesus. É porque eles nunca quiseram saber de Jesus. Nunca. E quando eles olharem o rosto de Jesus assentado, eles irão se esconder, virar o seu rosto. Eles não irão aguentar olhar para Jesus. Mas a Bíblia também apresenta um outro grupo, Isaías capítulo 25, versículo 9. Esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos no dia da sua salvação. Exaltaremos e nos alegraremos, porque esse é o nosso Deus. Dois grupos. O mundo será dividido em dois grupos, irmãos. A Bíblia apresenta isso, Apocalipse capítulo 16, o versículo 13 em diante. Apresenta Satanás, a besta, o dragão, a besta e o falso profeta, separando o mundo para pelejar contra o Deus Todo-Poderoso. E em João, no capítulo 10, o versículo 14, nós vemos lá Jesus, o bom pastor, chamando as suas ovelhas que estão fora do seu aprisco, para que façam parte do seu aprisco. Então o mundo será dividido em dois grupos. Dois grupos. A minha pergunta para você é: qual é o grupo que você fará parte? É você que decide. Ninguém pode decidir por você a não ser você mesmo. É porque nós estamos chegando, irmão. Chegou. Eu quero dizer para vocês, preste atenção em mim, o que eu vou falar para vocês agora é muito sério.
Irmãos, nós perdemos. Eu sempre falo isso em minhas pregações. Nós perdemos. O mundo jaz no maligno. Entenderam? Nós perdemos. Só existe essa. Chama-se Jesus. Não existe outra esperança. E Jesus, ele quer te salvar. Ele quer te alcançar. Não importa onde você foi, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa. Deus, ele pode te alcançar, desde que você deixe que ele te alcance. Porque nós perdemos, irmãos. Esse mundo é do maligno. E Cristo está vindo te buscar. Está chegando o momento. Qual é o dia e a hora da volta de Jesus? Não sei. Mesmo que eu soubesse, eu não diria a você. Porque se eu dissesse a você, eu estaria mentindo, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas como eu falei para você no começo, eu falei no começo para você, quando você retorna para casa de uma viagem, as placas vêm e você está chegando em casa e você reconhece de que está retornando para a sua casa. E as profecias que estão na Bíblia, elas estão nos indicando exatamente isso, de que nós estamos retornando para casa. Eu quero contar uma história para vocês que eu gosto de contar essa história. Talvez alguns de vocês já escutaram, mas eu irei repetir. Existia um professor, e esse professor ele era muito inteligente. E certa vez esse professor, no dia de aula, os alunos se reuniram e disseram: nós iremos pegar esse professor hoje. E um dos alunos pegou um pássaro e colocou em sua mão. E sentou em sua carteira com as mãos para trás com o pássaro na mão. E o professor adentrou na sala e esse aluno perguntou: professor, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês, para o senhor. O que eu tenho na minha mão? E o professor pensou. Ele andou para lá, andou para cá, andou para lá novamente, voltou, ele disse: já sei. E todas as vezes que ele dizia já sei é porque ele sabia mesmo. Ele disse: você tem um pássaro na sua mão. Ah, que resposta maravilhosa daquele professor. E o aluno esperto que estava com a mão para trás com o pássaro, ele pensou rapidamente. Ele disse: professor, mas esse pássaro está vivo ou está morto? Ele pensou: se o professor disser que ele está vivo, eu solto o pássaro. E se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto o pássaro, aliás, e mato o pássaro. Se ele disser que o pássaro está morto, eu solto o pássaro. O professor não tinha saída. Mas aquele professor, ele pensou, andou para lá, andou para cá, andou para lá e para cá, e ele disse: já sei. E todas as vezes que ele dizia já sei, é porque ele sabia mesmo. Ele disse: se o pássaro está vivo ou está morto, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: a vida do pássaro está em tuas mãos. Que resposta maravilhosa desse professor. Irmãos, no dia da volta de Jesus, se você vai estar do lado direito ou do lado esquerdo, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: a tua salvação, a salvação da tua família, ela está em tuas mãos. É você quem decide de que lado você estará. Jesus está voltando. Eu queria ler o último texto com vocês, que está em Mateus, no capítulo 16. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 16, o versículo 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus disse de que ele está para vir e ele vem com todos os anjos. É por isso que Apocalipse capítulo 1, 8, versículo 1, diz que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Sabe por que vai ter silêncio no céu? Porque não vai ficar ninguém no céu. Virá todos. Será o maior evento do planeta Terra. 2.500 textos falam diretos
indiretos da volta de Jesus. E esse evento, o maior acontecimento da história, ele está para acontecer. Provavelmente será nos nossos dias, será nos teus dias. E Deus está te chamando, irmão. Não tem mais tempo. É tempo de você ser reformado. É tempo de você buscar a Deus. É tempo de você levantar o altar de Deus na tua casa. É tempo de você fazer o seu culto familiar pela manhã e pela tarde. É tempo. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encontrarás teu filho, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também te serão por sinal nas tuas mãos e frontal entre os teus olhos. Esse é o teu desejo, irmão? Deus está te chamando hoje, porque na volta de Jesus, toda essa maldade, todo esse pecado que está lastrando o planeta Terra, ele será trocado pela santidade de Jesus. E como eu disse ontem para você, Jesus ele nos libertou do poder do pecado. Agora ele está vindo para nos libertar da presença do pecado. Se esse é teu desejo, eu queria que você curvasse a sua fronte onde você está, para que nós possamos fazer uma oração. Porque Deus está te chamando para você tomar a tua decisão hoje. Não deixe para frente, irmão, porque você não sabe. Amanhã você estará vivo. Ninguém sabe. E se você morreu hoje, o teu caso estará decidido. Ou você está salvo, ou você estará perdido. Não tem mais jeito. Oremos. Eterno Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós entendemos que a tua volta está próxima, Pai, e ela é iminente de que vai acontecer, porque o Senhor marcou o dia e a hora, e esse dia e a hora que está na tua agenda, perto de acontecer. Os irmãos que estão assistindo, que estão vendo tudo que está acontecendo diante da televisão, diante da porta e da janela da nossa casa, nós estamos compreendendo, Senhor, de que o fim do século é chegado. Hoje nós queremos fazer um pacto contigo. Nós queremos entregar a nossa vida, a nossa família em tuas mãos, para que o Senhor internalize, Pai, na minha vida, na vida da minha família. Que o Senhor nos abençoe, seja conosco, ignore a nossa ignorância e perdoe os nossos pecados. Nos dê força, Senhor. Nos dê força para que nós possamos tomar uma decisão do teu lado, porque não é fácil. Nós somos carnais e pecadores, mas nós queremos, Senhor, fazer parte do teu grupo, mas nós não temos força, por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã eu estarei aqui, nós iremos estudar sobre o juízo de Deus, ainda sobre a volta de Jesus, o juízo de Deus, sobre o milênio, tá? Sobre a ressurreição, sobre as 4 ressurreições, de que a Bíblia fala, 4 ressurreições, quem irá ressuscitar nas 2 primeiras, nas 3 primeiras e na última ressurreição, tá bom? Então nós vamos ver como é que vai ser o juízo de Deus, quem irá julgar, quem irá ser o advogado e quem irá ser o advogado de acusação, quem serão as testemunhas e como vai acontecer esse juízo e quando vai acontecer, tá bom? Esse é o nosso estudo de amanhã. Nesse momento eu queria deixar para vocês a oportunidade, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema que nós falamos hoje, você tem a oportunidade de colocar a sua pergunta, tá? Como diz o professor Leandro Quadros, tenha coragem de perguntar, que a Bíblia terá coragem de lhe responder, e nós iremos responder para vocês, à luz da Bíblia, a sua pergunta, o seu questionamento, tá bom? Então você tem um tempinho aí para colocar a sua pergunta. Está dada a oportunidade para vocês. Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida do tema que nós estudamos de ontem, sobre a queda de Adão, a origem do mal, está dada a oportunidade para vocês. Pode colocar a sua pergunta, façam a sua perguntinha, digite sua pergunta, eu irei responder para vocês. Francisca Braga, seja bem-vindo. Nós temos um amigo aqui, ó, de São Bento, São Luís,
Paraguai, meu amigo Josinaldo do Paraguai, pessoas que estudaram comigo em Pernambuco, no ENA, Educandário Nordestino Adventista, estão conosco. Sejam bem-vindos, prazer falar com vocês. Aí que estudou junto comigo a sexta série. Um abraço a vocês. Temos amigos de São Paulo, então tem pessoas de todos os lados, tá? Todos sejam bem-vindos. Então, a sua pergunta, o tempo está dado para você fazer a sua pergunta, tá? Sobre a volta de Jesus, sobre as profecias de hoje. Pode colocar sua perguntinha na tela, eu irei ler a sua pergunta, irei responder para vocês à luz da Bíblia, tá bom? E amanhã não esqueçam, sobre o juízo final, tá bom? O juízo de Deus, como vai ser o juízo de Deus e as 4 ressurreições, não percam. Se ninguém tiver pergunta, nós vamos encerrar, tá bom? Helenice Farias, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós iremos encerrar e amanhã retornaremos. Está dado o tempo para você fazer sua pergunta, tá bom? Fique à vontade, alguma dúvida pode perguntar e nós iremos responder a você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, então coloca as perguntas aí. Adianta um pouquinho. Wellington Barros, seja bem-vindo. O tema de hoje sobre a volta de Jesus, os sinais dos últimos dias. Vocês entenderam? Michel, entendeu, Michel? De que Deus está te chamando, de que as profecias estão se cumprindo, se cumpriram, falta somente a pregação do Evangelho. Encerra com mais um versículo, por favor, Márcio Roberto Padilha. Irei encerrar com mais um versículo. Então acompanhe o versículo aí, que eu irei encerrar com vocês. Está em Jeremias. Jeremias. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para vocês. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Jeremias 8, 20 diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Entenderam? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Isso significa de que eu preciso buscar a minha salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, tá? Eu estarei com vocês. Eu acho que a minha voz está chegando um pouquinho atrasada aí. Então por isso ainda não chegaram as perguntas, mas nós iremos encerrar. E amanhã não percam, compartilhem. O irmão Aurélio Câmara perguntou: irmão, é correto queimar o corpo das pessoas? Irmão Câmara, não foi o assunto de hoje, né? Falando sobre a volta de Jesus, mas isso é uma tradição de que vai da família, tá bom? Antigamente tinha, hoje ainda tem algumas tradições, mas isso vai da família, chama de cremação, é isso? Não há nada de errado. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito de salvação para ela. O importante é o momento que você está vivo. Então isso é uma opção de cada pessoa, tá bom? Então se você perdeu algum ente querido e quer cremá-lo, não tem problema nenhum. Isso não é satanismo, isso é apenas uma tradição, é a mesma coisa de enterrar, vai ser comido pela terra, a mesma coisa é pela cremação. A outra pergunta de Diego Ítalo Melo: os salvos receberão alguma recompensa por Jesus na sua volta? Sim. Imortalidade da alma, na volta de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, diz que as pessoas terão um novo corpo, um corpo glorificado, não irá mais envelhecer, receberão a imortalidade da alma e viverão eternamente com Cristo. Essa é a maior recompensa, a maior promessa de Deus. Chegando algumas perguntas, se alguém quiser mandar mais, tá? Estarei agora acompanhando o Márcio Roberto Padilha. Nós estamos terminando, estamos liberando somente para as perguntas. Eu tenho tempo, estou dentro do horário aqui. Entendeu, Diego? A recompensa da ressurreição, a recompensa da vida eterna,
a recompensa de ter um corpo glorificado e a recompensa de viver eternamente ao lado de Cristo. Essa é a maior recompensa. Então, irmãos, não tendo mais perguntas, nós iremos concluir. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui relembrando o nosso estudo sobre as 4 ressurreições, o juízo de Deus, tá bom? Quando será o juízo de Deus? Quem será o juiz? Quem será o advogado? Quem é o advogado da acusação? E quem será os testemunhos? Então amanhã nós estaremos aqui com todos. Deus abençoe vocês. Dê uma boa noite. Tchau a vocês. Deus abençoe e dê uma boa noite a todos aí. Abraço, Diego. Na segunda volta de Jesus, ele pisará na terra? Não, Anselmo Lobo. Não pisará na terra. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que haverá a ressurreição dos justos. Nós iremos ver isso amanhã, tá? E nós o vivos iremos encontrar com ele nos ares. Ele não pisa na terra na sua segunda volta, tá bom? Ele não vai pisar. Nós vamos estudar também na frente que Satanás ele vai se transformar em Jesus. Ele pisará aqui na terra como se Jesus tivesse voltado e enganará muitos. Mas Jesus mesmo não pisará. Só após o milênio que ele irá tocar no Monte das Oliveiras. Tá bom? Amanhã começa às 11 horas a Aurélio Câmara. 11 horas nós começaremos, tá bom? Boa noite, irmãos. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. 7 horas, 19 horas, 7 horas da noite, estaremos aqui, tá bom? 19 horas. Estaremos aqui, estaremos abertos para vocês também fazerem suas perguntas. Rinaldi Clayton, de Brasília. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Às 19 horas da manhã irei colocar a chamada para todos, tá bom? No meu Face, no Zap, no Instagram. Irei colocar a chamada para todo mundo. Abraço, abraço.